tudo bem novamente? Bom, hoje vamos retomar o nosso papo sobre vinhos, falando dessa vez sobre brancos. O Brasil, pelo seu clima tropical, é um país muito propício para os vinhos brancos. A gente tem muita fruta diferente, frutos do mar, peixes, enfim, saladas, né? E tudo isso combina muito bem com vinhos leves, vinhos frescos, aromáticos. Então, o branco casa perfeitamente com esse perfil. O que acontece é que, nos anos 80, existiu um vinho chamado Liebfraumilch, ou vinho da garrafa azul, que foi, na verdade, uma febre. Não existia festa, casamento, aniversário, receber amigos sem que esse vinho fosse servido. E não era muito um vinho de qualidade, na verdade foi muito mais marketing do que qualquer outra coisa. E esse vinho acabou que, embora seu sucesso tenha sido muito grande, eu acho que depois de um certo tempo as pessoas pegaram uma resistência a ele, ao seu estilo também. E acabou que o vinho branco até hoje é associado a esse dito cujo. Então, não é o perfil dos vinhos que a gente tem hoje, vinhos de qualidade, em tipos e estilos diferentes. Então, a gente tem desde brancos amanteigados, estruturados, até brancos leves, fresquinhos, muito fáceis de consumir e sem esse teor de doçura que existia no tal do vinho da garrafa azul, ok? E como é feito um vinho branco? Ele, na verdade, segue um processo muito semelhante ao que a gente falou do vinho tinto. As uvas são colhidas, são levadas para a vinícola, chegando lá, entram na desengaçadeira, que vai separar a fruta dos seus galhos. Depois eles vão para a prensa pneumática, onde a uva vai ser esmagada muito delicadamente. Por que esse muito delicadamente? Eu não quero que durante o processo de separação da casca da polpa, as sementes sejam amassadas, sejam quebradas. Essa semente ela tem tanino também, e é um tanino bastante estruturado, muito incômodo. Então, se eu quebro a semente, eu vou fazer com que o meu mosto acabe gerando aí uma estrutura além do que é a prevista. Então, essa prensa é muito importante que ela seja feita de modo muito delicado. Depois disso, todo o mosto vai para as cubas de aço inox, aonde acontecerá o processo de fermentação, ou seja, leveduras transformando moléculas de açúcar em álcool. Quanto mais açúcar tiver minha uva, maior o volume alcoólico vai ter o meu vinho, correto? Então, normalmente, quando eu vou analisar um vinho, isso é uma coisa que eu posso prestar atenção. Se é um vinho que tem um teor alcoólico muito alto, pode ter certeza que são uvas vindas de regiões mais quentes. Se é um vinho de teor de álcool mais baixo, com certeza uvas oriundas de lugares mais frios. Certo? Muito bem. Esse tanque de inox onde eu faço a minha fermentação é exatamente o mesmo que eu uso para o meu tinto. A diferença é que as cintas que fazem o resfriamento do tanque têm uma temperatura abaixo do que a temperatura que eu uso para a fermentação dos tintos, ok? Mas a mesma cuba pode fermentar tanto um quanto o outro. Em alguns casos eu vou tirar da cuba e vou colocar em barris de madeira, quando eu tenho uma Chardonnay, por exemplo, que é uma uva branca mais estruturada. Mas em via de regra, eu não costumo passar os meus vinhos brancos por barril, porque a madeira faz com que, muitas vezes, essa delicadeza da uva branca seja atropelada pela estrutura da madeira. Então, em via de regra, eu costumo deixar o vinho direto do tanque de aço inox para passar, direto do tanque de aço inox para a garrafa. Um detalhe, vocês não me ouviram falar das cascas. Por quê? Quando eu espremo uma uva, seja ela tinta, seja ela branca, o seu interior sempre vai ser da mesma cor, branco. A minha uva tinta eu precisei da presença das cascas para que esse solvente natural, que é o próprio mosto,
tirasse da casca a cor e todas as suas características, todos os seus compostos químicos. Mas da minha uva branca, a casca é branca, então para que eu preciso dela? Eu simplesmente faço todo o meu processo de fermentação com o mosto, com a polpa da fruta e não usando a casca. O que é importante a gente ressaltar no caso aí de uvas brancas? Ela é uma uva muito delicada e ela precisa ser vinificada pouco depois da sua colheita. Então, eu vou colher, normalmente o meu período de colheita, ele demora aí de 2 a 3 meses, e as uvas brancas são sempre as primeiras a atingirem sua maturidade plena. Então, a uva branca vai ser colhida, já entra logo de cara para a vinícola para uma fermentação o mais rápido possível. Em alguns casos, se é um período muito quente, as uvas são colhidas durante a noite, porque eu tenho temperaturas mais amenas. São sempre caixas de 30 quilos ou mais ou menos isso, para que o próprio peso da fruta não esprema as que estão mais embaixo. Daí já levo para a minha vinícola, fazendo todo o processo. E aí, como o vinho tinto, chegou no ponto que o enólogo queria, de cor, de sabor, de estrutura, ele tira dos tanques de aço inox e faz todo um processo de filtragem, clarificação, e aí pode ou definir que ele vá de volta para um outro tanque de aço inox, onde vai ficar aguardando o momento do engarrafamento para ir para o mercado, conservando o máximo frescor, ou ele já vai direto para a garrafa e fica envelhecendo um pouquinho lá em garrafa. Os vinhos brancos, em geral, eles precisam dessa frescura, dessa vitalidade enquanto ainda muito jovem. Então, um ou outro, claro, vão passar pelo estágio em garrafa, vão envelhecer um pouco nas casas em garrafa, mas a grande parte, a maior parte do consumo do vinho branco é com ele ainda jovem. Perfeito, gente? Muito bem. Então, já falamos de tintos, falamos de brancos. Semana que vem falaremos de vinhos rosés. Mande suas dúvidas, dê a sua contribuição, suas ideias, enfim. E não esqueça, compartilhe o nosso link e curta. Semana que vem estamos de volta com mais Degusta-me Vinhos de A a Z. Enobeijos!